Jesus, que a paz de Jesus esteja entre nós. Vamos iniciar a nossa reunião da noite de hoje, feliz porque estamos aqui com o nosso irmão Eduardo. Tem um pouquinho de você ver, né? Seja bem-vindo à nossa casa novamente, tá? E aí a gente está estudando durante todo esse mês o livro Jesus no Lar. E temos os subtemas. E hoje o nosso irmão vai trazer o subtema Os Trabalhadores da Última Hora. Estaremos estudando sobre esse tema muito importante. No sábado, dia 26, teremos o nosso irmão Lauro Vieira com o tema O Santo Desiludido. E finalizando o mês, dia 29, terça-feira, Os Descobridores do Homem. Então, esse mês de agosto todo aí nós estudamos e passou rápido, né? Já está no final do mês, né? Então, esse mês é um mês assim, grande, mas estudamos bastante e foi muito importante e muito bom. E temos também para falar para vocês que em setembro, agora a partir do dia 3 de setembro, às 16 horas, aqui em nossa casa, nós teremos o mês espírita de Belfor Roxo. Vai estar começando mais um mês espírita. Esse mês é um mês, assim que a gente fala assim na gíria dos jovens, bomba, né? É bom a beça que a gente sempre fez caravana, ia todo mundo junto, se reunia, era muito bacana, vai continuar sendo, que depois da pandemia a gente está retomando aí esses movimentos, né? É bem legal. Então, o mês espírita aqui, iniciando na nossa casa às 16 horas. Qual o dia? Dia 3 é que dia? Domingo, né? Então, no domingo às 16 horas. O tema é Dimensão Espiritual do Centro Espírita. Então, é um tema bem legal, bem atual, a gente precisa estar estudando bastante sobre esse tema, né? E durante a semana a gente vai passando os outros encontros que teremos aí nesse mês, tá? E é importante estarmos estudando. Quando a gente fala sempre aqui em estudo, aqui na nossa casa nós temos vários dias de estudo, como hoje nós temos o ESG lá na salinha lá atrás, começou às 19 horas, e os irmãos estão lá estudando. E no sábado também, para quem tem a oportunidade de estudar no sábado, não pode durante a semana, porque trabalha, às vezes estuda, não tem tempo, não dá também, né? Por esses horários. Aí nós temos o ERG, todo sábado às 10h45, a gente está aqui na nossa casa após a reunião com o ERG, um grupo bem legal. E falando para vocês do estudo de quinta-feira, às 19 horas, às 20 horas, nós continuamos com o Livro dos Espíritos. Estamos na pergunta bem 200 e pouco, mas quem quiser estudar, tem interesse de vir nos estudos ou conhece alguém que queira, pode vir na nossa casa, é um grupo legal, a gente conversa bastante, né? E fica um estudo bem dinâmico, bem gostoso. E já iniciamos o estudo da mediunidade. Quem estiver interessado também está estudando mediunidade, também está bem, um grupo bem ativo, bem legal, a gente está estudando bastante, a gente precisa estar estudando, né? E mediunidade é um tema assim, bem atual e bem importante estarmos estudando. Então estamos aí nas 20 horas com o estudo da mediunidade, vai até as 21 horas, tá? Quem tiver interesse em vir, pode vir para o Livro do Espírito e ficar para o estudo, ou mesmo vir só para o estudo da mediunidade. A gente gosta de vir estudar na casa, então a gente vem, faz um grupão, fica muito bom, tá? E a gente sempre lembra também para vocês da Rádio Rio de Janeiro, importante estarmos estudando e ouvir na rádio, até porque a frequência da rádio é um pouco difícil no rádio. No meu rádio eu acho difícil, quase não encontro. Mas no celular, gente, hoje em dia todo mundo carrega celular. Todo lugar tem Wi-Fi, todo lugar tem internet, né? Então a gente vai lá, acessa a rádio 1400 AM, a gente ouve a rádio, olha, maravilhosa, cada música é maravilhosa, essa música que a gente estava tocando aqui agora, né, maravilhosa, palestras lindas também, debate na Rio, muito importante. Então é para toda a família, tá? Tem um momento de jovens também, para criança, então ouçam a Rádio Rio, tá? É importante estarmos juntos aí no ar, dando essa audiência para a Rádio Rio de Janeiro. E como a gente sempre fala, estudar é muito bom, então a gente precisa estar assim, colocando o nosso celular no modo silencioso, né? A gente sabe que o celular agora é importante na nossa vida, é um momento importante, estamos vivendo, precisamos dele, mas quando estamos estudando aqui, precisamos da nossa atenção para o estudo, né? Então pedimos
carinhosamente, que vocês possam estar colocando o celular no modo silencioso para que nós possamos estudar aqui. Esqueci de falar também que a gente tem infância, tá, gente? Infância às 9 horas no sábado e às primeiro e terceiro sábado do mês a gente tem o encontro da mocidade às 9 horas. Quem tiver um jovem em casa queira estudar conosco, vem e traz para cá primeiro e terceiro sábado, tá? E aí vamos fazer a leitura do livro Fonte Viva, de Paulo Francisco Cândido Xavier, a lição número 65. Não te enganes. Olhar para as coisas segundo de aparências, se alguém confia em si mesmo, que é do Cristo, pense outra vez isto consigo, que assim como ele é do Cristo, também nós do Cristo somos. Está em Paulo, 2 Epístola aos Coríntios 10, 7. Não te enganes acerca da nossa necessidade comum no aperfeiçoamento. Muitas vezes, superestimando nossos valores, acreditamos-nos privilegiados na arte da elevação. E, em tais circunstâncias, costumamos esquecer impensadamente que outros estão fazendo pelo bem muito mais que nós mesmos. O vagalume acende leves relâmpagos nas trevas e se supõe o príncipe da luz, mas encontra a vela acesa que o ofusca. A vela empavona-se sob o móvel doméstico e se presume no trono absoluto da claridade. Entretanto, lá vem um dia em que a lâmpada elétrica brilha no alto, embaciando-lhe a chama. A lâmpada, a seu turno, ensoberbece-se na praça pública, mas o sol, cada manhã, resplandece no firmamento, clareando toda a terra e empalidecendo todas as luzes planetárias, grandes e pequenas. Enquanto perdura a sombra protetora e educativa da carne, quase sempre somos vítimas de nossas ilusões, mas, envoltando o clarão infinito da verdade com a renovação da mente física, verificamos, ao sol da vida espiritual, que a providência divina é glorioso amor para a humanidade inteira. Não troques a realidade pelas aparências. Respeitemos cada realização em seu tempo e cada pessoa no lugar que lhe é devido. Todos somos companheiros de evolução e aperfeiçoamento, guardados ainda entre o bem e o mal, onde acionarmos a nossa parte inferior, a sombra dos outros permanecerá em nossa companhia. Da zona a que projetarmos a nossa boa parte, a luz do próximo virá ao nosso encontro. Cada alma é sempre uma incógnita para outra alma. Em razão disso, não será lícito erguer as paredes de nossa tranquilidade sobre os alicerces do sentimento alheio. Não nos iludamos. Edifiquemos em nós quanto prejudique a nossa paz íntima e estendamos braços e pensamentos fraternos em todas as direções, na certeza de que, se somos portadores de virtudes e defeitos, nas ocasiões de juízo, receberemos sempre de acordo com as nossas obras. E compreendendo que a bondade do Senhor brilha para todas as criaturas, sem distinção de pessoas, recordemos em nosso favor, em favor dos outros, as significativas palavras de Paulo. Se alguém confia de si mesmo, que é do Cristo, pense outra vez isto consigo, porque tanto quanto esse alguém é do Cristo, também nós do Cristo somos. Graças a Deus. Então, esta mensagem nos ajuda, que nos faz refletir, vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais, trabalhadores do bem, os nossos anjos guardiãos,
estão contigo nessa trajetória de amor, de paz, envolvendo-nos em sua luz de amor, em seu manto sagrado. Agradecemos, Senhor, pela esta doutrina, que nos ajuda, que nos acolhe, que nos dá o direcionamento, que possamos, Senhor, estar contigo em todos os momentos, em vibrações de pensamentos positivos, em paz, e possamos caminhar, Senhor, em direção a Ti em todos os instantes. Agradecemos pelo nosso dia, pelo nosso alimento, pelos nossos amigos, pelas oportunidades que tivemos durante todo este dia e que ainda teremos durante todo o nosso caminhar. Abençoe e ampara todos os nossos irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Pelo nosso irmão Eduardo, que tão carinhosamente veio nos trazer a sua palavra, o seu estudo da noite, que ele tenha confiança, fé, perseverança, que ele consiga, Senhor, perceber as oportunidades, que ele possa ser intuído, sempre para o bem. Tenha em sua trajetória, Senhor, sempre paz e equilíbrio. Fique, Senhor, conosco durante toda a nossa reunião e ao findar, que possamos retornar em nossos lares. Obrigado por este momento, Senhor, e permita que possamos iniciar a nossa reunião da noite de hoje. Graças a Deus, e assim seja. Senhor, passo a palavra ao nosso irmão Eduardo. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. E eu gostaria de dizer aqui da alegria, que nós recebemos esse convite para aqui juntos estudarmos mais a doutrina espírita. Nós somos todos alunos dessa escola de Rio. Eu sou um mero estudante da doutrina espírita, mas estamos aqui hoje para estudar todos juntos. Para quem não conhece o meu nome, há pouquíssimos aqui não me conheceram. Nós frequentamos ali o grupo da Estudante Espírita Casa do Caminho, que fica ali na rua Orlando Furtado, 405, em Belfort Roxo. Alguns chamam de Vila da Guimar. Alguns dizem que é Vila da Guimar, outros dizem que é Vila da Belfort Roxo, mas fica ali, próximo ali do centro de Belfort Roxo. E é muita felicidade de encontrar amigos e irmãos de longa data de Seara Espírita, muita felicidade. E hoje nós vamos estudar esse tema tão importante, que é a parábola dos trabalhadores da última hora, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20. Então essa mensagem, ela se dirige diretamente a todos aqueles que se dizem, aquela pessoa fala, não, eu me considero espírita. E ainda que alguns digam, não, nós não somos espíritas de verdade, talvez nós ainda evoluímos, a gente se diz espírita. Eu gosto de me dizer espírita, eu sou feliz em me dizer espírita, ainda que eu esteja aprendendo, esteja evoluindo, esteja me esforçando para colocar em prática esses ensinamentos tão maravilhosos que os espíritos nos deixaram. Mas essa mensagem ela se dirige a todos aqueles que se denominam como espíritas. Então, é realmente uma responsabilidade muito grande estudarmos essa mensagem. Eu gostaria de começar lendo um texto, e eu não vou começar no texto do Evangelho, vou começar lendo um texto do livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, psicografado pelo médico Francisco Rodrigo Xavier, um trechinho do capítulo 3 que diz assim: procurando fixar ideias seguras acerca do corpo espiritual, será preciso remontar-nos de algum modo aos primórdios da vida na Terra, quando o mal cessavam as convulsões telúricas, pelas quais os ministros angélicos da sabedoria divina, com a supervisão do Cristo de Deus, lançaram os fundamentos da vida no corpo ciclópico do planeta. Evolução dos Mundos, capítulo 3, do Espírito André Luiz, psicografado por Francisco Rodrigo Xavier. Então, por que eu escolhi esse texto para começar esse estudo? Porque o André Luiz aqui, nesse capítulo 3, ele fala justamente da criação do nosso planeta.
é o nosso governo planetário. E a Terra, o nosso planeta, que é também uma escola, a Terra é uma escola. Todos nós somos alunos, todo mundo, espírito, não espírito, pessoas de outras religiões, pessoas que não têm interesse nenhum, todos encarnados, desencarnados, né? As comunidades desencarnadas que vivem em torno do planeta, somos todos aprendizes, alunos dessa escola. E o mestre é Jesus. O mestre do nosso mundo, o governador planetário do nosso mundo é Jesus. Ele que fez o nosso planejamento pedagógico, né? Quem trabalha na área da educação, quem é professor, quem foi diretor de escola, sabe que na escola tem um plano pedagógico. Se faz aquele planejamento pedagógico que vai ser seguido durante o ano. E no nosso mundo nós temos o nosso planejamento pedagógico. Existe um planejamento pedagógico feito para o planeta Terra. É importante a gente dizer isso porque às vezes a gente acha, mesmo sendo conhecedor um pouco da luta espírita, quando a gente para, por exemplo, para assistir um noticiário, para o jornal, as coisas parecem só alarmantes, né? Parece que a gente fica alarmado, porque a impressão que a gente tem, quando vê notícias, a impressão que a gente tem é que está tudo piorando, está tudo ficando pior, está tudo ficando ruim, está tudo, né, caminhando para a destruição, e a doutrina espírita fala o contrário, que a evolução está acontecendo, o mundo está evoluindo, a Terra está evoluindo, os espíritos estão evoluindo, a legislação humana está evoluindo. Nós sabemos que a legislação humana ela evolui de acordo com a evolução dos espíritos que vão encarnando. Então, aparentemente tem uma disparidade aí. Mas a gente precisa entender que esse planejamento pedagógico feito por Jesus, ele está se cumprindo. Então, a Terra não está largada, ela não está abandonada. Tem um planejamento que está sendo posto por Jesus, nosso pedagogo maior, e pelos seus trabalhadores. É importante a gente entender isso. Então, aí aqui no livro A Caminho da Luz, tem um texto que eu vou ler aqui do programa de luz que diz assim, A Caminho da Luz, capítulo 22, e a página 20. Apelos ardentes são dirigidos ao Divino Mestre, pelos gênios tutelares dos povos terrestres. Assembleias numerosas se reúnem e confraternizam nos espaços, nas esferas mais próximas da Terra. Um dos mais lúcidos discípulos do Cristo baixa o planeta, compenetrado de sua missão consoladora. E 2 meses antes de Napoleão Bonaparte sagrar-se imperador, obrigando o Papa Pio VII a coroá-lo na igreja de Notre Dame, em Paris, nascia Allan Kardec aos 3 de outubro de 1804, com a sagrada missão de abrir caminho ao Espiritismo, a grande voz do Consolador, prometido ao mundo pela misericórdia de Jesus Cristo. Então, esse texto aqui, ele mostra que houve um planejamento para que o nosso querido missionário Allan Kardec viesse aqui na Terra para codificar o nosso espírito. Então, na lei divina não existe improviso. Não existe improviso na lei divina, não existe acaso. Tudo é feito com planejamento. Então, houve um planejamento para que Moisés viesse trazer o monoteísmo e os 10 mandamentos para que o povo judeu, que era um dos 4 povos, uma das 4 classes de espíritos que estavam degradados aqui na Terra, né, de acordo com o Rodrigo fala aqui no livro A Caminho da Luz. Ele fala que, ele fala que aqueles espíritos degradados se reuniram em 4 grupos, de acordo com as suas afinidades, e um desses grupos eram justamente os judeus. E ele fala que os judeus eram os mais endurecidos de coração, os mais orgulhosos. E foram justamente eles que foram escolhidos por Jesus para receber os seus emissários, justamente Moisés, que trouxe ali o monoteísmo e trouxe os 10 mandamentos. Então, alguns anos depois, o próprio Cristo, ele em pessoa, ele vem aqui na Terra num sacrifício extremo, porque ele já estava completamente desligado dessa matéria densa, pesada, onde nós vivemos. Foi um sacrifício para Jesus tremendo. Um ser tão iluminado que não necessitava mais habitar um corpo de carne igual nós necessitamos, e
Jesus, não foi ele que é morrido na cruz, ser traído pelos seus amigos, ser abandonado pelas pessoas que o seguiam. O maior sacrifício de Jesus foi ele ter encarnado aqui na terra e ele ter entrado em contato com o nosso orgulho e com a nossa vaidade, embora também foi um sofrimento muito grande, tudo que ele passou. Mas ele percebeu quão orgulhosos nós ainda estávamos, presos na nossa vaidade, presos na nossa inferioridade. Isso foi um sacrifício muito grande para ele. Mas ele, mesmo assim, ele veio aqui na terra e apenas em 3 anos ele nos deixou essa lição tão gloriosa, esse roteiro divino que é para a nossa felicidade, que é o Evangelho. Mas ele também nos prometeu que haveria um Consolador. Ele disse que muitas coisas ele não poderia dizer naquela época. Ele disse que muitas coisas tinha para dizer, mas naquela época os espíritos que estavam ali naquela época encarnados, muitos de nós estávamos ali, e não poderíamos naquele momento entender a mensagem que ele ia trazer. Mas ele disse que o Consolador seria enviado. Então, um dos seus, o Emmanuel diz que é um dos discípulos mais lúcidos do Cristo, não fala quem foi no passado, mas um dos seus discípulos mais lúcidos, ele desce à Terra numa tarefa também missionária difícil, de codificar a doutrina espírita e de entrar em contato com a humanidade desencarnada para nos trazer a mensagem da doutrina espírita. As leis que até então estavam ocultas, as leis que estavam ocultas a nós, a todas as pessoas, e que hoje esse véu está rasgado dentro de nós, o véu que está entre o material e o espiritual. Essas leis espirituais que regem a terra e o universo. Então, nós estamos submetidos a essa lei, estamos submetidos a essas leis espirituais, estamos aqui evoluindo, estamos aqui aprendendo, estamos aqui para colocar, nos esforçamos para colocar em prática alguma coisa dessa lei. Porque em outras eras passadas, em várias localidades, na Índia, no Egito, lá no Costa das Pirâmides, nós tivemos a oportunidade também de entrar em contato com outros enviados do Cristo e perdemos essa oportunidade. Perdemos essa oportunidade por causa dessa vaidade que nós desenvolvemos dentro de nós. Aí eu olhei aqui o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala justamente sobre a parábola do trabalhador da última hora. O reino dos céus é semelhante a um pai de família, que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinda. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagariam 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia, vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse: ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. E eles foram. Saiu novamente a hora 6ª e a hora 9ª do dia e fez o mesmo. Saindo mais uma vez a hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então os que só a 1/10 hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo, queixaram seu pai de família, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dá tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Mas respondendo, disse o dono da vinha ao deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a esse último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho, porque sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos os chamados e poucos os escolhidos. São lá dos capítulo 20, 1 a 16. Então,
parecem difíceis de compreender, né? Parece ter uma compreensão difícil. Né? Então, quando a gente estive em outras escolas religiosas no passado, né? Frequentei na minha infância a igreja católica, depois fui para a igreja evangélica, e algumas coisas que Deus falou parecem meio difíceis de compreender, porque falta alguma coisa na equação. Parece que tem um tabuleiro aqueles tabuleiros de montar, aqueles tabuleiros de quebra-cabeça, né? E você monta o quebra-cabeça e parece que está faltando uma peça. Tem uma peça ali que está faltando. E essa peça é o quê? É a reencarnação. Então, muitas coisas que Jesus falou só podem ser compreendidas quando você coloca nessa equação essa peça da reencarnação. E assim é essa parábola dos trabalhadores. Quando Jesus disse que os primeiros seriam os últimos, e os últimos seriam os primeiros, o que será que ele quer dizer com isso? Porque, na verdade, os trabalhadores da última hora, nós, os chamados espíritas, né, que somos, os trabalhadores da última hora, que fomos chamados a trabalhar agora, nesse momento, nós estamos sendo chamados, todo dia nós somos chamados a trabalhar, todo dia eu trabalho essa coisa pela nossa porta, né? Mas na verdade, nós já fomos chamados a trabalhar outras vezes, mas o que aconteceu? Ficamos ociosos, recusamos o trabalho, queríamos receber o pagamento antes. Então, Jesus nos ensinou que a cada um seria dado segundo as suas obras. E quantas vezes nós reclamamos da semente que estamos plantando, reclamamos do fruto que estávamos colhendo, né? Reclamamos do fruto que estava chegando na nossa mesa, mas quem plantou aquele fruto fomos nós mesmos. Nós colhemos aquela semente, nós plantamos aquele fruto, e depois fizemos o quê? Reclamamos do fruto que estávamos colhendo. E o Cristo nos mostra que quem plantou aquele fruto fomos nós mesmos. E nós temos que fazer o quê? Se nós somos insatisfeitos com o fruto que nós estamos colhendo hoje, se o fruto que nós estamos colhendo hoje nos desagrada, se o fruto que nós colhemos hoje não é aprazível para nós, nós temos que fazer o quê? Mudar a nossa colheita, mudar a semente que vamos plantar. Plantar sementes diferentes. E compreender que muitas sementes que nós vamos plantar nessa vida não será colhida hoje. Será colhida no futuro, próximo ou distante. Mas nós precisamos mudar a semente que estamos plantando. Não adianta ficar reclamando das coisas, ficar reclamando da vida, ficar reclamando do fruto que estamos colhendo e não mudar a nossa semente. Então Jesus nos dá outras sementes. Da semente do amor, da tolerância, da compreensão, do perdão, da humildade. E a gente continua aqui escolhendo as sementes ruins, as sementes da nossa inferioridade. A gente continua querendo plantar essas sementes e quer colher coisa diferente. Nós vamos colher sempre as mesmas coisas. E não poderemos plantar outras sementes até terminar a colheita dessa que nós estamos plantando. Então Jesus hoje nos chama para mudar essa semente. Nessa parábola, é interessante notar que o dono da família, o dono da fazenda, ele chama os trabalhadores a trabalhar na sua vinha. A vinha é uma plantação de uvas. E na simbologia do Evangelho, a uva ela representa que a alegria, a espontaneidade, ela representa também a ramificação, aquilo que germina e cresce muito rápido. Como Allan Kardec estava ali escrevendo os rascunhos do livro do Espírito, no livro dos Espíritos, os Espíritos pedindo para ele colocar na capa a figura de uma vinha, né, com as uvinhas ali, eles pedindo para ele desenhar aquilo, e aquele seria o símbolo da nova doutrina que eles estavam ali trazendo. E eles pediram para ele, desenha essa vinha. Ele foi lá e desenhou na capa do livro dos Espíritos aquela vinha com as uvas ali. Então aquela simbologia representa aquilo que está ramificando. E o próprio Cristo disse que quando nós estamos enxertados nessa vinha, a vinha representa o quê? O tronco principal é o Cristo. Os galhos representam o Evangelho. E as uvas representam as nossas obras. Então quando nós estamos enxertados nessa vinha que é Jesus, o nosso fruto ele é bom, ele é benéfico. A gente germina coisas boas, coisas aprazíveis. Então nós somos chamados para trabalhar nessa vinha para produzir os frutos. E a última hora? Quando Jesus fala na última hora,
separei um texto para ler aqui que fala sobre isso, né? Tem um texto aqui do Evangelho. O Evangelho de Mateus, capítulo 24, e o versículo 4 a 14, Jesus, certa vez, ele disse o seguinte: respondeu-lhe Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. A muitos enganarão. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são um princípio de dores. Então sereis entregues à tortura, e vos matarão, e sereis enviados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos vão de escandalizar e trair-se uns aos outros, e mutuamente se odiarão. Igualmente, hão de surgir muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Mas que fim é esse? Será que o mundo vai acabar? Quando a gente viu lá no catecismo que um dia Deus ia aparecer no céu e ia julgar as pessoas, e aí o mundo ia acabar? Mas não é o mundo físico. O mundo físico ele não vai acabar. O que vai acabar é essa condição que nós temos hoje de mundo de provas e expiações. Então, o mundo de provas e expiações ele está chegando ao seu final. Nós estamos num momento de transição. A Terra está passando por uma transição planetária. Jesus previu isso. Jesus disse que nós passaríamos por essa transição, mas que ainda não seria o fim. Então haveria o quê? Guerras, epidemias, igual nós estamos vendo hoje. Então, todas essas coisas que estão acontecendo hoje, tudo isso está dentro desse planejamento pedagógico. Nós precisamos entender isso para não nos alarmarmos, entendermos que tudo que está acontecendo tem um porquê, tem uma razão. Então, esse planejamento pedagógico hoje está se cumprindo. Nós, os trabalhadores da última hora, nós temos que arregaçar nossas mangas e fazer nossa parte. Não adianta a gente ficar esperando, sentados, esperando a Terra se regenerar, sozinha. Eu vou ficar aqui esperando a Terra virar um mundo, virar um mundo feliz, virar um mundo evoluído, e aí quando a Terra virar um mundo evoluído, vem aqui reencarna. E na verdade não é a Terra que evolui, quem evolui somos os espíritos que estão nela. Nós é que evoluímos. Então nós temos que fazer o quê? Nós temos que nos esforçar para poder acompanhar esse progresso, porque o progresso não vai acontecer. Quando Allan Kardec pergunta lá no livro dos Espíritos, eu não me lembro agora a questão, mas se alguém lembrar aí pode me falar. Mas tem uma questão que Allan Kardec pergunta. O progresso vai acontecer, os Espíritos falam. O progresso vai acontecer. E aquele que se opor ao progresso será atropelado por ele. Aqueles que não quiserem progredir, aqueles que se oporem ao progresso, aqueles que se colocarem contra o progresso, que é uma escolha pessoal de cada um. Tem espíritos que não querem progredir, eles querem ficar estacionados, pelo mau uso do seu livre-arbítrio. E aí acontece o quê? O progresso vai acontecer de qualquer forma. E esse progresso vai atropelar esses espíritos. Aí acontece o quê? A dor, o sofrimento. Então, nós passamos pela dor e pelo sofrimento por quê? Porque nos opomos ao progresso. Toda vez que nós nos opomos ao progresso, nós passamos pela dor e pelo sofrimento. Então, a dor moral, espiritual, ela é um aviso de que nós estamos nos opondo ao progresso. Talvez não nessa encarnação, talvez não passada, mas em algum momento no passado, nós nos opomos a esse progresso. Então, nós temos que fazer o quê? Nós temos que começar a acompanhar esse progresso, progredir junto com esses irmãos, progredir junto com a Terra, para auxiliarmos essa condição que a Terra está passando de transição. Então, nós precisamos ajudar a transição. Quem vai auxiliar a transição somos nós, os espíritos encarnados. E a parte mais pesada cabe aos trabalhadores da última hora. Então, nós, os trabalhadores da última hora, nós precisamos nos conscientizar de que quanto mais
Mas quando chegar o momento em que esses irmãos, né, muitos já estão sendo degradados, assim como a nossa terra, no ano passado, recebeu aqueles irmãos degradados de outro ordem, o nosso mundo também vai passar por um momento, já está passando por um momento, que até um livro eu separei aqui no texto, do livro Transição Planetária, deixa eu ver se eu acho aqui, do livro Transição Planetária, psicografado pelo espírito Manuel Fernandes Miranda, pelo médico de Valqueira Franco. Vou ler só um trechinho, mas no capítulo 3 do livro Transição Planetária. Esse livro, pode ler, porque o livro Transição Planetária ele fala desse assunto, né? Dessa transição que nós estamos passando. Então, no capítulo 3 do trechinho, ele fala assim: da mesma forma que da nossa esfera descerão ao planeta terrestre, como já vem sucedendo, milhões de espíritos enobrecidos para o enfrentamento inevitável entre o amor abnegado e a violência destrutiva, dando lugar a embates caracterizados pela misericórdia e pela compaixão. Outros missionários da educação e da solidariedade, que muito se empenharam em promovê-las em existências pregressas, estarão também de retorno contribuindo para a construção da nova mentalidade desde o berço, assim facilitando as alterações que já estão ocorrendo e sucederão com maior celeridade. Então, nesse trecho aqui, o Manuel Fernandes Miranda, ele vai num lugar lá no posto espiritual, um edifício, e eles vão na Assembleia para assistir a palestra de um espírito vindo, ele é um espírito de um outro, de uma outra galáxia, né, de um outro planeta, muito longe do nosso. E esse espírito era tão evoluído que ele se materializa. Ele era uma sociedade de desencarnados e ele teve que se materializar, porque ele já não tinha mais o perispírito terrestre, o perispírito dele já era muito purificado. Ele teve que se materializar através de fundos abençoados por outros espíritos, e aí ele foi chamado ali para fazer uma palestra. E nessa palestra ele diz, o nome dele era Orion, ele fala o seguinte, que a nossa Terra está recebendo um grupo de espíritos muito evoluídos desses planetas mais evoluídos que estão vindo aqui na Terra, né, eles estão se oferecendo para reencarnar aqui. São espíritos que não precisam mais reencarnar no mundo de provas, mas eles estão encarnando aqui como missionários em várias áreas, na educação, na política, na medicina, na ciência, em várias áreas esses irmãos vão encarnar. Para quê? Para ajudar com o nosso progresso. Então vejam bem como a gente está amparado de todas as formas. Nós estamos amparados espiritualmente, estamos amparados também materialmente, porque o ser humano precisa de exemplo. Muitas vezes a gente não quer fazer o bem porque a gente não encontra exemplos. A gente poxa, não tem exemplo. O maior exemplo é Cristo. Lá na questão 624 do livro do Espírito, colocaram a pergunta: qual é o modelo? O Espírito fala: Jesus. É o guia, é o modelo da humanidade. Mas a gente ainda precisa desses exemplos. Então esses irmãos vão vir aqui na Terra para nos auxiliar nesse progresso, em várias áreas da humanidade, não só na religião, em outras áreas, para poder ajudar o progresso. Muitos desses irmãos, o Olha fala, que muitos desses irmãos já estiveram aqui na Terra em outras épocas. E aqueles irmãos que ainda vão continuar endurecidos, teimosos na prática do mal, eles serão convidados a ir para um órgão ainda de prova de expiação, porque a Terra forçosamente vai entrar nessa fase que nós estamos já portas passando. Então, quando a gente for assistir um noticiário, quando a gente for assistir uma notícia mais escabrosa, que a gente possa lembrar dessas mensagens deixadas por Jesus, não nos alarmar, não ficar achando que um pessimismo, achar que está piorando. Não, nós temos que ser otimistas, que as coisas vão melhorar, mas vai ser difícil porque você tem um embate. E é um embate que está acontecendo. Esses irmãos que não querem se melhorar, esses irmãos que não querem evoluir, eles realmente batem esse embate com aqueles que querem. Então vai ser difícil. Mas Jesus falou, ainda não é o fim. Então nós precisamos fazer o quê? Fazer nosso embate. Não deixar abater, não deixar entristecer, não deixar pelas notícias ruins, mas trabalhar, continuar trabalhando firme na seara do Evangelho. Porque se nós, pela misericórdia divina, formos merecedores,
vamos ter a oportunidade de viver num mundo um pouquinho melhor. Como eu falei, não vai ser um mundo 100% perfeito, mas vai ser melhor que não vai ter a plano nacional. Teremos ainda doenças, teremos ainda problemas sociais, mas a solidariedade ela será a regra de toda a humanidade, né? Porque o progresso está acontecendo. Então, nós possamos ter essa esperança e crer que nós estamos trabalhando por uma causa divina. A gente não está trabalhando para algo que nós vamos viver amanhã, nós estamos trabalhando para algo a longo prazo. O ser humano ele é imediatista, ele quer os resultados na hora. A gente quer colher aquilo na manhã, não é assim. As coisas não demoram a acontecer, porque nós temos o nosso passado. Temos o nosso passado de falsas, de culpas, mas a gente também pode ficar só olhando para trás, a gente tem que olhar para frente, colocar em prática, nos esforçar para colocar em prática. Esses ensinamentos, né, e não esmorecer, nunca desanimar. Sempre olhar ao alto, quando as coisas ficarem difíceis, fazer a nossa prece íntima. A prece é importante, a oração é importante, nos ligar com o nosso melhor amigo, com o nosso anjo guardião, com os nossos amigos espirituais, pedir a eles a ajuda necessária para atravessar esses momentos. Por quê? Porque nós ainda temos alguns momentos de embate. O joio e o trigo, eles ainda vão ser separados. A gente falou que o joio e o trigo serão separados. E não será fácil. Mas também nos deu nessa esperança e disse que a gente conseguiria passar por tudo isso. Então, qual é a mensagem que Jesus nos deixa nessa noite? De que nós, os trabalhadores da última hora, devemos trabalhar e ter a confiança de vamos receber esse salário. É o salário que é a nossa evolução. Todo mundo vai receber o mesmo salário. O salário é o quê? É a regeneração, a evolução espiritual, né? A alegria do dever cumprido. Então, todos nós devemos receber o mesmo salário. Então, alguns vão começar a trabalhar mais tarde, alguns começaram a trabalhar mais cedo, alguns já estavam trabalhando, né? Mas, como ele fala aqui, muitos são os chamados. Todos são chamados. E eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que me esforçar para ser o escolhido. Como é que eu faço para ser o escolhido? Eu tenho que usar bem o meu livre-arbítrio. Quando eu uso o meu livre-arbítrio para o bem, para a prática da caridade, eu me torno escolhido. Todos nós somos chamados. A humanidade inteira é chamada. Mas os escolhidos são aqueles que se levantam e usam o seu livre-arbítrio para o bem. Usam o seu livre-arbítrio para praticar as obras que Jesus chama. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós temos a escolha de fazer aquilo que nós queremos. Então, será que nós estamos usando o nosso livre-arbítrio para praticar as boas obras, para plantar essa boa semente? Ou será que estamos usando o nosso livre-arbítrio para escolher aquelas sementes ruins? Aquelas sementes que vão atrapalhar esse progresso? Então, hoje, Jesus e os Espíritos amigos nos convidam a escolher as boas sementes. Então, nós precisamos aprender, continuar trabalhando, para que nos favorecer de uma humanidade, a gente possa estar aqui e contemplar, essa evolução de mundo que a Terra vai passar, que a Terra vai entrar. E Jesus, vamos lembrar sempre que Jesus está do nosso lado. Jesus e os amigos espirituais estão do nosso lado. Então, o Espiritismo ele traz uma mensagem de esperança, de fé. Não adianta nada a gente estudar, ler um monte de coisas, fazer estudar livros espíritos e chegar ali fora e esquece tudo. Aí quando acontece uma coisa difícil, quando acontece uma dificuldade, eu me deixo levar pelo pessimismo, me deixo levar pelo desespero, pela tristeza. É claro que nós somos seres humanos e vamos passar por esses momentos difíceis. Mas nós precisamos manter essa fé, manter a chama da fé sempre acesa. Não podemos deixar ela apagar. Não podemos esmorecer. Não podemos deixar o pessimismo e a tristeza tomar conta de nós. Temos que manter o otimismo, a felicidade, o interior, continuar trabalhando e crendo, que nós estamos trabalhando para algo perene, eterno. Nós estamos trabalhando para o bem espiritual. Nós estamos trabalhando tudo, cada um
sempre muito bom, né, recebermos os irmãos de Casas com Irmãs, e o nosso irmão Eduardo já está aí conosco, né, nessa caminhada. E é importante ouvirmos novamente essa mensagem que Jesus nos trouxe. Então vamos trabalhar, né, vamos colocar em prática todos esses ensinamentos. Então vamos aproveitar e levar os nossos pensamentos, nosso Mestre Jesus, agradecer pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez nesta casa, neste ponto de luz, que Tu possas, Senhor, nos ajudar, nos incluir sempre para o bem, nos dando a oportunidade de podermos colocar em prática todos esses ensinamentos, que o Teu amor e a Tua paz se faça por todos os nossos irmãos da humanidade, por todos aqueles que se sentem desamparados, sofridos, que ainda estão revoltados, Senhor, porque não sabem que direcionamento tomar, não sabem porque sofrem, mas sabemos, Senhor, que nada acontece sem a vontade do nosso Pai. Que não cai uma folha da árvore que o nosso Pai não esteja por conhecimento, sabendo de tudo que acontece, que somos cada um de nós tarefeiros e que precisamos colocar em prática, Senhor, o nosso amor, a benevolência, a humildade, que estejamos sempre contigo em pensamentos e atitudes. Abençoe, Senhor, a nossa casa, todos os trabalhadores, por aqueles que não puderam estar aqui conosco nesta noite, aqueles que se encontram nos hospitais, enfermos, pelos nossos irmãos que estão pelas ruas, não têm ainda um teto, estão desamparados, desorientados, pelos manicômios, pelas casas de detenções, pelos nossos idosos nos abrigos, por aqueles que estão, Senhor, sofridos, de qualquer forma, Tu possas estar com cada um deles. E pedimos também, Senhor, pelos nossos irmãos, governadores das nossas nações, que eles possam estar tomando decisões administrativas proveitosas, que os nossos irmãos tenham em suas mentes, em seus corações, as vibrações de amor, para que possam tomar decisões assertivas com relação à nossa população. Pedimos aos nossos irmãos que também trabalham pela justiça dos homens, que eles possam ser justos realmente, que eles possam pensar no seu próximo com mais amor, com mais fraternidade. Assim, querido Jesus, amigos, trabalhadores do bem, agradecemos por esta doutrina, por este momento em que aqui nos encontramos. Agradecemos a nossa Mãe Santíssima e, acima de tudo, o nosso Pai que é bom. Que possamos, Senhor, ter uma noite tranquila e acordarmos amanhã dispostos para colocar em prática todos esses ensinamentos. Pedimos, Senhor, pelos nossos irmãos que vão para o passe, que eles possam receber através da água frutificada, do passe magnetizado, as energias do bem, de amor, retificadoras, que eles possam sair daqui fortalecidos e se sentir com bom ânimo, com vontade, com coragem,